Eu sou Bernardete Marantes, pesquisadora do grande escritor Marcel Proust, e fui convidada hoje para batermos um papo sobre esse grande escritor, sobre a efeméride de 150 anos do nascimento de Marcel Proust. E gostei muito, fiquei muito satisfeita de falar dele, de falar da obra, e ser recebida também por um canal tão, vamos dizer, receptivo, né? Que traz tanta gente diferente, isso é tão bom, né? Tantos pensamentos diferentes, isso é muito benéfico para todos, para todas, né? A gente ter essa abertura. Oi, pessoal, bem-vindos de novo ao Quem Somos Nós, ou Slow Talk para quem tem prazer em conhecer. Se você tiver curiosidade sobre todas as conversas que a gente já fez, vai no quemsomosnós.com.br. Lá você vai encontrar tudo em todas as plataformas, ou então você vai direto na plataforma que você preferir, no SoundCloud, no Spotify, no YouTube, tanto faz. Hoje a gente começa uma série onde tem efemérides na literatura. Agora nós vamos falar sobre os 150 anos do nascimento do escritor francês Marcel Proust, que foi agora em 10 de julho. E no final do ano que vem, né, vai ser feito 50 anos da sua morte. Ou seja, tem duas efemérides, eu já estou juntando as duas, desse ano e do ano que vem. Nós vamos falar sobre o homem, sobre a vida e sobre a sua obra-prima, Em Busca do Tempo Perdido. Para nos ajudar a compreender a importância desse livro e do Proust, esse livro é um catatal, na verdade, são vários livros, precisa ter bastante boa vontade. Nós chamamos a doutora, mestre e bacharel em filosofia pela USP e que fez estágio doutoral na Paris 3, Nouvelle Sorbonne, no Centro de Estudos Proustianos, Bernardete Marantes. Quem é você? Bernardete Oliveira Marantes, uma brasileira, uma boa leitora e creio que mais ainda uma apaixonada pelas artes e por Marcel Proust, Em Busca do Tempo Perdido e todos os outros textos, mesmo os da juventude, aprecio a todos, né? E sou uma apaixonada pela obra. Tá, vamos lá. Um pouquinho antes. Como que você chegou a ser apaixonada? Me conta o que você estudou, por que você acabou se fixando, né? Não fixando não quer dizer não só ele, mas acabou estudando o Proust mais do que qualquer outro, etc. Mas, primeiro, da onde que vem tudo isso? Assim, primeiramente, né? Eu trabalhei na juventude, bem na juventude, né? Da década de 80 com artes plásticas. Sempre gostei muito de arte, sempre houve essa inclinação, né? Do espírito para as artes. E naquela época, foi um período muito bom para as artes, né? A gente estava saindo da ditadura, geração 80, São Paulo Casa 7, então deu aquele boom, aquele vigor, né? Então eu trabalhei, né, numa galeria, foi muito bom, mas eu não sou artista, não me sentia com vontade de fazer artes plásticas e também não sabia direito o que eu ia fazer, né? Assim como no terceiro grau. Fiquei perdida por uns bons anos. Aí saí do mercado de arte, porque a partir do plano Collor a coisa ficou difícil, aí você vai para um lado, vai para o outro, tal, e depois dos 30 anos eu falei, não, eu tenho que fazer alguma coisa da vida, resolver a vida
e arranjar um caminho, né? Para mim, profissional, né? E como eu sempre fui uma boa leitora que eu digo é de tudo, né? Eu gostava, sempre gosto muito, né? Dos russos, né? Os autores brasileiros, alemães, sempre li bastante, tal. E biblioteconomia, é isso que eu vou fazer. E aí eu fui para a USP, lá na ECA, e o primeiro semestre eu fiz inteiro. É um curso difícil, árido, não era nada daquilo que eu pensava. Eu Por vou que você trabalhar não em fez biblioteca. literatura? Por que você não fez literatura? Então, eu não tenho o dom da escrita, né? Assim, eu não escrevo bem. Eu escrevo bem formalmente, mas eu não escrevo com talento, né? Sensibilidade, né? Tem aquela veia artística, porque não me sinto uma artista, me sinto muito mais uma crítica, né? E o primeiro semestre lá na biblioteconomia foi terrível, porque tudo é Thesaurus, é Dedoc, e foi assim, uma tristeza, né? Porque quem Imagino. estava pensando em trabalhar com é, uma biblioteca, livros e livros antigos, coisa do gênero, né? Aí logo no segundo semestre eu já pude fazer optativa, falei, vou para filosofia, vou ver se tem alguma coisa lá. Bom, o primeiro curso que eu fiz foi com Estevão, de Antiga, e eu me dei muito mal, porque eu não entendi nada. E peguei um curso com o professor Renato Genini. Aí eu falei, nossa, é aqui que eu quero ficar. Na hora, né? Na hora. Aí eu pedi transferência, eu fui aceita, né, na filosofia, eu fiz um teste para entrar, eu fui aceita na filosofia, fiquei muito feliz. E eu já tinha pensado em fazer filosofia, mas me dava vergonha, sabe? Sabe aquela coisa que a gente, todo mundo fala, mas o que você vai fazer com o curso de filosofia? Bom, hoje está pior ainda, né? Mas na época era muito isso, eu ficava, não, é verdade, Então, aí me deu coragem e, assim, me senti em casa, né? Me senti em casa. E eu tive mestres maravilhosos, foi um curso maravilhoso. E nessa época eu já tinha lido, né? Já tinha começado a recherche, não havia completado, né? A caminhada, mas até a leitura começou a ter outro significado, né? Você já começa a olhar a obra, sentir a obra de outro modo, né? Então, na graduação, eu acabei a recherche e conversando com o Franklin, que foi meu orientador, eu Eu conversei com adoro ele. ele. Eu adoro ele. Eu também. É um Quem não? Bergson. Quem Quem não, não? É né? verdade. E que sabedoria, né? Que É, sabedoria, que calma. Maravilhoso. Aí eu meu falei, ídolo. também, também. E eu tive a sorte de tê-lo no mestrado e doutorado comigo. E ele gosta também muito de Proust, né? E eu falei, Franklin, eu queria trabalhar com Proust. Aí ele falou para mim, ótimo. Então, por que não a dobradinha Bergson e Proust? Que é muito comum, né? Por causa do tempo, toda aquela questão. Tá? Todavia, eu não sou uma bergsoniana nata, né? Eu tenho a inclinação mais para a filosofia contemporânea, sou bem mais deleuziana, mas eu fiz mestrado em cima da sonata de Van Eyck, trabalhei com a questão temporal também, mas muito mais com a questão da música, né? Uhum. Tanto que eu acho que eu fui bem excessiva na escolha das canções, das músicas, né? Vocês sugerem, eu me excedo, gosto muito de música, e aí eu dei um montão de sugestão, né? Bom, aí fiz o mestrado, que foi bem em cima da música, e depois eu já fiz o doutorado, e aí já foi a correspondência entre as artes. E já foi vamos dizer assim, uma abordagem mais ampla, né? Porque a tessitura da obra, né, ela nos propõe isso.
é o bric-a-brac que fala Antoine Compagnon do fim de século, né? Tá tudo lá, né? Tudo se corresponde, tudo fala com tudo, a correspondência entre as artes está muito clara, né? Até no leitmotiv Fortuny. Então, o doutorado ele veio contemplar, vamos dizer assim, a obra proustiana dentro de uma visão mais ampla, não no pedaço dela, mas nela, na sua pretensiosamente, claro, né, ambiciosamente na sua totalidade, né? Então tá, vamos contar um pouquinho a história dele primeiro, né? Porque o livro e a vida dele é quase a mesma coisa, podemos dizer assim. Vamos contar um pouco a história dele, depois a gente vai falando do livro e o porquê, né, muita gente considera ele o principal autor do século XX. Ok. Bem, Proust é de uma família burguesa, alta burguesia, na verdade, né? Família do interior, mas que foi para Paris. O pai era um médico. Ele sempre teve problemas de saúde desde a infância, desde os 9 aninhos, asmático, né? Teve uma educação muito boa, assim como o irmão, o Robert, né? A mãe judia, então ele é Meio metade, judeu. vamos dizer, é meio judeu, né? Na verdade, quando a mãe é judia, é considerado judeu, né? Judeu, então um judeu, né? Mas com formação católica, né? E com muita reverência a toda vamos dizer, a arquitetura sacra, né? Muito por influências, né? Da infância, das lembranças, né? Da infância e também de John Ruskin, né? Aquele polímata, né? E fez, vamos dizer assim, fez a cabeça de muita gente no século XIX, né? Ele começa a estudar, se interessa muito por filosofia, tem muitas dúvidas, né, do que vai fazer na vida, mas uma coisa ele sabia, ele queria escrever, né? E o início é interessante porque eu trabalhei bastante por uma inspiração da Leda Tenório, que é uma baita de uma proustiana legal, com a moda, por causa do Fortuny mesmo, né? O costureiro, que acho que a única personagem que é colocada na obra, mas não como personagem só porque era real, né? Fortuny era real. Odete não era, Charles Swann não era, Fortuny era real, né? Viveu, né? Existiu. E o Mariano de Fortuny é um baita costureiro, foi um costureiro, um designer, um pintor, né? E eu trabalhei muito com a moda, essa questão da moda, até em função do leitmotiv Fortuny e tal, né? E é interessante que Proust começou sua vida literária escrevendo nada mais, nada menos do que colunas sociais e falava muito da roupa das pessoas, coluna de moda. É engraçado isso, é muito interessante. Ele era coluna social mesmo, né? Ele era isso um pouco. Se a gente fosse olhar de hoje, assim, com aquele olhar de hoje, assim, ele era um cara, teoricamente, parecia uma coisa fútil, né? Olha, na obra eu já questiono muito isso. Esses primeiros textos do Lemensuel, Figaro e tal, quando é o jovem Proust, né? É o jovem mesmo, né? Ele fazia essa coluna social e falava que fulana estava vestida assim, cicrano assado, com uma roupa, né? E Montesquieu, né, falou, olha, tem uma referência ao cinza, né, de uma personagem, Madame Cadignan, de Balzac, né, umas coisas assim, muito eruditas e, ao mesmo tempo, banais, né, uma banalidade, né? Tem esse lado
nessas peças. Mas na obra, o mundanismo, né, que é essa, nós temos páginas e páginas e páginas, né, dos salões, né, do salão burguês, do salão aristocrático, né, que é a grande perda de tempo mesmo que a gente tem na vida, né? Ali está toda a riqueza, né? A riqueza de uma vida vivida, né? E é dessa vida vivida também mundana, envolta na banalidade, é que ele vai extrair ouro. Ele participou ativamente, tá certo? Desta vida, não é isso? Sim. Essa vida social, vamos chamar assim. Sem dúvida. Que hoje, olhando assim, não tem nada a ver com intelectual, não tem nada a ver com uma pessoa que era uma vida, de novo a palavra eu vou usar, fútil, né? Sim. Sim. E é assim, depois algumas pessoas falam, não, ele estava pesquisando, mas não era isso, né? Ele estava vivendo aquilo. Vivendo, certo? sim. Ele estava sendo, né? Eu cheguei a ler uma coisa que ele era tido como um alpinista social, assim, alguém que ficava tentando, né, se ligar nas pessoas mais ricas, mais importantes, etc. É surpreendente que, de repente, ele consiga ser um escritor tão importante, não é? Eu não vejo muito dessa forma, sabe assim, porque o que eu sinto é que nessa fase, vamos dizer, né, já saindo dessa primeira fase do Lamesuelo, Pigarro e tal, em que ele começa a frequentar os salões, a própria sensibilidade dele já mostrava para ele que tinha muita coisa ali, né? Muitos elementos, muitos significados a serem decodificados, signos a serem decodificados, né? É meio essa leitura que Deleuze faz e que eu acho belíssima, belíssima, que é Proust e os Signos, que é a leitura de uma obra de arte inigualável, porque é filosófica, né? Que ele não está em busca do tempo perdido como tempo, ele está em busca, né, de decifrar os signos que lhes eram passados. Então, nesse aspecto, a recherche não é, vamos dizer, um romance de formação, como um Goethe, né, o Wilhelm Meister, né, que é de formação, e já tem todo um caráter, né, de inserção, de crescimento dentro de uma sociedade. Não, não é. Ele é muito mais a busca, realmente, aí filosoficamente falando, da verdade, da essencialidade. E isso a gente sente no final da caminhada, né? Que ele fala que aquele tempo todo que ele perdeu é que é a matéria. E, na verdade, é por isso que eu sinto, para mim, que a obra ela se faz, e eu digo assim, a obra que contempla narrador, autobiografia também, né? Bastante, ficção, né? Ficção, né? Dados e fatos da realidade, o caso Dreyfus, por exemplo, né? Ou o caso Dreyfus, né? As pessoas falam mais caso Dreyfus, né? Quer dizer, é uma obra que contempla praticamente, né, toda uma época, só que transcende a essa época, porque o que ele busca é a essencialidade, né? O que ele busca é uma verdade. Por isso que há uma caminhada em busca de decodificar esses signos que lhes eram apresentados, os signos fúteis dos salões, aquela risadinha que dá e você fala, nossa, tá, né? A pessoa está odiando aquilo, mas deu uma risada, né? Ou então aquele olhar mais cobiçador em cima de uma mulher e tal, e que finge ser um olhar terno, né? Então tudo isso que ele vê, ele escuta, né?
Ele vive, não é isso? Ele ele participa vive, disso. participa, É. isso é transubstanciado, né? Ele eleva isso a um outro patamar, que é o patamar da literatura, né? Que é a verdadeira vida, aliás, que é o que ele fala, né? Então, ele faz essa transposição. Então, depois que você participa lá de uma reunião dos Verdirand, né? Os burgueses, né? Aí você vai e lê, você fala, nossa, passada algumas páginas em outra, né? Alguma outra situação colocada no romance, ele volta, né? E vai retomar algum dado que foi, né? Colocado ali e que você vai falar, é isso mesmo. Olha como foi e o que é, né? Que foi encontrado posteriormente como verdade, né? Isso é muito bonito e isso é muito, vamos dizer assim, é inerente ao humano. Uhum. É. Você acredita, você sabe, talvez, se era intencional desde o começo ou foi porque, lendo algumas coisas, parece assim, ele não sabia sobre o que fazer, então ele resolveu escrever sobre a vida dele, né? Eu já li isso, assim, ele não tinha um foco. Ele falou, bom, então eu vou escrever aqui o que eu vivo para ver se sai alguma coisa. Ele tinha essa questão de ser asmático, né? E viver enclausurado. Acho que na época se acreditava que não deveria estar ao ar livre, né? Para não pegar, sei lá. Então, que é uma coisa meio maluca, mas hoje, olhando de hoje, é maluca, mas ele vivia trancado, etc., e não tinha muito o que fazer. Ou ele participava dessas festas, ou ele ficava escrevendo em casa, né? Mais ou menos, podemos resumir assim. Aí ele resolveu primeiro começar a falar das memórias, né? Lá de trás, de criança e tal, não é isso? Não necessariamente assim, mas os assuntos dele resolveu falar, bom, vou pegar a minha vida e uma parte que não é, claro que é ficção, e vou começar a contar. E vou começar a contar do jeito que eu sinto. Obviamente, eu estou simplificando, como eu sempre faço, Claro, claro. que é uma maneira Não, tá da certo, gente é. se comunicar. Então, eu vou fazer do jeito que eu sinto e no fluxo dos meus pensamentos, que eu acho que talvez seja essa uma contribuição literária que ele deu Sim. importante, né? Que, do ponto de vista estético, muito diferente do que acontecia. Foi intencional? Quer dizer, você que estudou bastante, etc., ele fez isso intencionalmente, sabendo que ele estava rompendo, ou foi mesmo uma coisa que ele falou, bom, é a única coisa que eu tenho para fazer, eu vou fazer? Olha, a vocação, né, para a escrita, ela surgiu muito cedo, mas vamos dizer que é uma trajetória, né? Então você vai dilapidando essa vocação até chegar a um, vamos dizer, a um projeto, né? Projeto que eu digo vou fazer, né? Em 1896 ele lançou Os Prazeres e os Dias, que meio que vem naquela esteira de Baudelaire, de uma prosa poética, tinha tudo, fragmento, prosa poética, poesia, né? Um pouco de crítica, né? Então tinha tudo, né? Nesse primeiro volume, que foi bem difícil até para ele conseguir editar, mesmo tendo Anatole France prefaciando e tal. E foi para ele assim, né? Puxa, que chato, né? Não estão me dando, né? Mas realmente obra menor, né? A partir da morte da mãe, que foi em 1906, então veja só, é uma caminhada, né? Aí ele realmente se enclausura, você tem razão, Celso, ele se enclausura, ele vai num apartamento e, em decorrência da asma, ele, depois de algum tempo, de alguns anos estando lá, ele forra o quarto dele com cortiça, né? Fazendo fumigações e tal. E aí ele escreve Swan. Mas eu acho que nesse momento que ele escreve Swan, que é o Caminho de Swan, primeiro volume,
A gente fala do clichê da Madeleine, né? Que eu falei hoje até no curso, falei, bom, vamos começar o curso com o clichê da Madeleine. Mas esse é um clichê, né, que muda tudo, porque mesmo tendo entre esses anos de 1896 até 1906, Jean de Saint-Exupéry, que foi uma outra obra que não foi para frente e tal, né, que era sobre um menino, né, mesmo tendo né, dentro desse ato, alguns outros escritos, né, ao chegar a Swann, né, que ele começa a escrever, né, depois que de 1906, depois da morte da mãe, ele tem, sim, para mim, pelo menos, né, uma perspectiva clara do que é a literatura. E olha, sem ter lido Freud, né, sem ter lido Freud, ele consegue pensar nessa matéria-prima que ele tinha, né, que era a sua própria vida, né, e dispô-la em benefício da literatura, de uma literatura por vir, e que ele constrói embasado, né, fundamentado em elementos que só viriam a ter, vamos dizer, um interesse, né, literário, que é essa subjetividade, né, tão clara, tão explícita, né, muitos anos depois. Ele ele perspectivou, né? Para ele era isso que ele ia falar, porque essa que é a minha matéria. Então, se você for ver, né, o Swann começa com a Madeleine, depois ele fala, bom, aí na infância, é toda a infância, que parece ser autobiográfico, mas é essa a grande riqueza. Que linguagem é essa que ele usa? Né? O narrador é quem? Veja só a inovação, né, da obra proustiana nesse aspecto. Quem é esse narrador, afinal? É onisciente, onipresente, não é? Quem é o herói? Né? Não se sabe, né? Então, ele tá sempre trabalhando num liame, né, entre uma coisa e outra, que você não consegue, como leitor, resgatar e fixar, né? Então, essa dissolução da subjetividade, né, da narrativa, né, é alguma coisa de estrondoso e que talvez, né, seja a grande marca da literatura contemporânea, né? E eu não acho que foi algo, claro, nos termos que você coloca, né? Então eu vou falar sobre... Não, não acho que seja assim tão, vamos dizer assim, facilitado. Eu acho que teve muito sofrimento nisso, né? A dor foi muito grande, tanto que ele fala no final que quando a gente está feliz, a gente não quer trabalhar, a gente não quer escrever. O que força, né, a fazer alguma coisa é quando a dor e a tristeza, né, elas nos impelem a tal. Então, para ele, a feitura da obra de arte, né, a feitura do seu livro, da realização dessa vocação, seria também uma aceitação, uma sublimação da sua solidão, do seu sofrimento, do seu sofrimento. Ele tinha perdido a mãe, ele não se dava bem com o pai, acho que o pai já tinha morrido, não tenho certeza. Já tinha falecido. O pai mas ele não ia bem, né? Ele e o pai não iam muito bem, não se davam muito bem. Não era uma relação, né? A mãe era o grande elo e a avó, né? Aí, quando ele perdeu, ficou só. Né? E a solidão, acho que... Vê se eu estou enganada, mas ele abandonou depois essa coisa
de ser um burguês de festas e salão e se Totalmente. trancou e meio renegou do ponto de vista prático, né? Assim, Sim. E falou, bom, chega, né? Isso aqui é uma bobagem, mas ele usou toda essa bobagem para fazer Então, o livro. e veja o que foi interessante. Aí você está falando uma coisa bem certinha mesmo, bem correta mesmo, dessa visão do mundanismo. Se o mundanismo era anteriormente para ele fonte de prazer e também de conhecimento, vamos dizer, latente, aí o mundanismo passou a ser fonte de conhecimento patente. Porque aí ele foi para o mundo, né, para os salões, que ele aí ia muito pouco, né? Mas aí sim, com um olhar, principalmente Diferente. na época da guerra, né? Muito perspicaz. Muito perspicaz. Aí ele já estava imbuído, né, do que seria essa busca desse tempo perdido, né? Então ele já estava preparado, né, e se preparando, né, para completar a obra, essa narrativa infinita, que eu acho que não iria acabar nunca, sabe? Seria a Catedral de Gaudí, né? A Sagrada Família, né? Porque ele estava até o final lá mexendo, né? Então, essa narrativa infinita, ela já estava, ele já estava imbuído daquilo, daquele desejo, né? De falar sobre esse macrocosmo, que na verdade é um macrocosmo, né? Em qualquer situação que você esteja, você vai se identificar, né, com a obra, né? Por mais banais e fúteis que sejam as conversas, não há quem leia e fale, ah, nossa, essa daí eu também já passei por isso, né? Então, é o macrocosmo da sociedade, né? Da vida em sociedade, né? Que ele está colocando lá, né? Aí ele já saiu, né? Nas suas pequenas saídas, ele já ia com essa visão, a visão da obra. E isso fica bem claro a partir de certo momento, você sente isso, principalmente no tempo redescoberto, né? A crítica é ácida, né? A burguesia venceu mesmo, não tem ilusão, tá todo mundo carcomido, tanto que é o baile das cabeças, né? Tá carcomido, né? Monsieur de Charlie, né? Perverteu-se completamente, né? Então a gente sente todo aquele desmoronar, né? Desmoronar das ilusões, né? Ou também, né? O quanto de tempo a gente leva para decifrar certos fatos da vida, né? É muito claro, fica muito claro. Então, por isso que eu digo que é um pouco não, que eu sinto, ou que eu leio, vi pessoas falando que é bastante porque parece pelo que ele passou mesmo, pela ilusão de tudo isso, e tarará, e depois a desilusão de perceber o que ele não percebia antes, né? Ele tinha um prazer enorme em ser fútil, vou usar essa palavra de novo, e de repente aquilo desmorona, né, na frente dele, e ele começa a olhar de outro jeito, começa a criticar e, né, atacar em alguns momentos e tal, e foi ficando um cara cada vez menos sensível a relacionamento, né? Cada vez mais parece que ele tinha dificuldade de se relacionar com a sociedade, né? Ele foi se trancando. Eu estava lendo uma coisa, vendo, na verdade, um documentário que eu não me lembro quem falou, que ele tinha também um problema com barulhos, né? Sim. E que ele odiava barulho e que ele pagava, toda vez que tinha uma obra, ele pagava para o pedreiro da obra do apartamento de cima não fazer a obra. Então, a pessoa contratava... eu achei demais, assim, o cara é muito, muito diferente. Ele ficou rico, ele herdou, né, da mãe e tal, então ele tinha dinheiro... Então, se ele pagava 100, ele pagava 200 para o pedreiro não fazer o que o cara mandou fazer, só para não fazer barulho e ele poder ficar escrevendo. Então,
isso cria, ele tinha uma certa ele começou a criar uma aversão à sociedade, né? Pelo menos eu consigo, me parece isso, uma aversão aos outros, né? Você não sente isso um pouco? Não, ele era um grande missivista, hein? Olha, correspondência prussiana é imensa, imensa. Então, através das cartas, mas ele parou de... Isso, através das cartas, isso que eu ia falar. Havia um cultivo das amizades, né? Muito por meio, né? Vamos dizer, indireto, né? Porque quem cuidava dele era Françoise, ficava o tempo todo, cuidava da saúde, de tudo, né? Da vida dele, né? Da vida prática, vamos dizer assim, e também dos paperoles, né? Que ele ia escrevendo, que nem um hipertexto, coisa de louco mesmo, né? E as saídas, como eu comentei anteriormente, né? Já tinham um outro viés, né? Essas saídas já eram mais específicas, né? Até por conta da saúde, né? Porque ele não podia realmente ficar se dando ao luxo de tomar vento, podia estar um calor danado e ele estava com seu capote, né? Mas, por outro lado, os seus diletos, né? Seus afetos, todas essas pessoas continuaram a manter com ele um contato muito estreito por meio das cartas, né? Ele escreveu muito. E sabe o que eu acho que é surpreendente? Ele fez uma obra tão monumental, né? Escrevia tanto, né? A obra em si, e escrevia tantas cartas por dia. Acho que tinha dias que ele escrevia umas 5, 6, 7 cartas. Olha que loucura, né? Então, Ele ficava enclausurado lá, eu acho que ele não tinha o que fazer, ele ficava escrevendo para os outros. Escrevia o tempo todo e também sofria de insônia, né? Períodos muito, muito ruins, né? Então, escrevia muito, né? Eu fico pensando à mão, né? O trabalho que dava, né? De escrever tanto e tal. E também ouvia muita música através do teatrofone, né? Por exemplo, Pelléa e Mélisande, quando estreou, foi em 1904, né? Acho que em 1904, se não me engano. Mas ele só ouviu em 1911 pelo teatrofone. Era um programa, era um programa pago, vamos dizer assim, que você ouvia ao vivo, mas da sua casa pelo telefone, né? A ópera. E aí ele ouvia em casa, ele ouviu em casa, Pelléa e Mélisande, né? Através do teatrofone. E aí ele gostou muito, apreciou, foi muito... Todavia ele não era, vamos dizer, um Debussy de carteirinha, né? Como Madame Campremer, né? Da obra tal, né? Que ele até ironiza essa coisa de porque é moderno é bom, né? E ele não é bem assim, né? Mas ele gostou muito, né, de Pelléa e Mélisande. Então, ele tinha, né, muito essa paixão musical, fazia questão, né? E também gostava muito de artes plásticas, tanto que na obra tem uma passagem que é do escritor Bergotte, que visita uma exposição de Vermeer e ele sucumbe nessa exposição, ele passa mal e vem a falecer. E foi o que aconteceu com Proust. Ele foi a uma exposição, né, de Vermeer, e passou mal, não sucumbiu, mas passou mal. Então ele usa né, essa situação real, né? E é belíssima essa passagem, né? Então as saídas dele, vamos dizer assim, eram ou por uma ocasião importante, como por exemplo Vermeer em Paris, então lá vai ele, né?
Ou então, né, por algum motivo, quando, por exemplo, ele vai em um hotel, que ele sabe que é um hotel, uma casa suspeita, né? E veja só, ele paga para ele conseguir, ele faz amizade com o garçom, com o porteiro, nananana, ele paga para conseguir observar as pessoas que usam dos quartos, porque já é um hotel que tem essa fama, né? Para manterem relações com homens, né? Relações homossexuais. E essa cena está, né, na obra, na figura do Monsieur de Charlie, né? Ele era homossexual, não é isso? Ele também, nunca assumido, claro, né? Teve o caso com o Albert, que foi o motorista dele, que na obra tem gente que faz a relação com a Albertine. Eu não faço muito essas, sabe, assim, nessas inferências, nem sei o quanto isso daí, né? Porque a Albertine em si já é tão forte, né? É tão completa em si, né? Mas ele teve o caso, né, com o Albert, e depois teve, né, mais alguns outros que foram pouco satisfatórios, vamos dizer assim, né? Não foram casos que o levaram a ter, né, uma, uma felicidade um pouco mais duradoura, né? É por isso que também na obra aparecem muito, né, a raça de Tante, a raça das tias. Isso é muito engraçado, porque ele fala, e a tradução é essa, né? Os invertidos, né? Entretanto, tem um dado interessante. Se você for pesquisar cada personagem é suspeita. Ninguém, né, é 100% passível de ser ou homossexual ou heterossexual, né? De certo modo, parece que Kurtz acreditava na bissexualidade, sabe? É engraçado isso, é bem interessante. Muitas personagens ficam, né, nessa Limiar. suspeição, nesse limiar, né? Isso é muito interessante. E também é um dado muito da época, né? Faz parte do período, né? Vamos dizer, essa exposição maior das sexualidades que estavam surgindo, eclodindo, o terceiro sexo com a bicicleta, sabe? Então, tem um pouco isso também, né? Ele publicou, não publicou todos os livros em vida, não é isso? Não. Conta um pouquinho essa história, porque ele deixou os manuscritos, acho que ele tinha, acho que uma moça que cuidava deles, que no A seu nome, Françoise, isso, que a cuidava Francisca. dele, e que ficava, e que juntava as coisas, né? Ele escrevia à mão, né? E juntava tudo, e guardou todos esses manuscritos e tal, né? Mas ele publicou, quantos livros ele publicou em vida e quantos que foram pós? Então, o primeiro foi o Swann, que ele pagou para publicar, e essa Ninguém história queria, né? ninguém queria. Essa história você conhece, né? Famosíssima, né? André Gide, ele mandou para Gallimard. Então, Gallimard era a grande editora da época, tal. Ainda é, né? A grande Gallimard. E André Gide disse que nem olhou. Falou, ai, não, esse é aquele fulano que fica aí saracoteando nos salões, sabe assim? Foi bem isso mesmo, Cara né? fútil, aquela bobagem e tal. Né? Tal, então, não. Nem disse ele que nem leu. Ok. Aí ele mesmo, né? O Calman, ele falou: olha, eu custeio então.
eu vou custear, né, a Eu edição. pago, né? Eu Eu pago a primeira pago, edição. eu pago, né? Aí, acho que é a Nouvelle Revue Française, né? Calment. Eu acho, hein? Não tenho certeza, mas acho que sim. Aí ele faz né, a edição do Caminho de Swan. Aí o Caminho de Swan já começa, interessante, né? A chamar a atenção. E Uhum. ele lança logo em seguida, aí já com mais, vamos dizer assim, reconhecimento, né? De quem? Do público ou dos outros escritores? Também. Aí já Ah, começam, aí já começam tanto público quanto crítica a, opa, né? E ele disse, é uma obra que está em andamento, né? Aí ele já faz as raparigas, né? As moças em flor, as raparigas em flor, uhum. que é o segundo volume. Aí ele ganha o Goncourt, né? É o O, principal é o, prêmio literário sim, francês, né? sim, é o principal prêmio e o Goncourt foi a grande, né? Foi laureado como escritor. Aí ele se torna um grande escritor mesmo, né? E aí começa todos, né, a mudarem bem de opinião e tal. Só Uhum. que quando ele vai já editar o terceiro volume, né? Se não me engano é em 1919 que ele edita As Raparigas. Ele ainda está mexendo antes da morte dele na Fugitiva, que é o Uhum. penúltimo volume, né? Está mexendo, está lá escrevendo, né? Ele vai editar o terceiro volume, aí ele já Morre. sucumbe, né? Aí ele morre, né? Aí o que acontece? A Françoise tinha os paperoles, né? Que é interessante, o Celso, você pensar que, por exemplo, né? Havia vamos dizer, né? Uma folha de papel assim, né? Aí ele ia escrevendo, só que aí ele pensava alguma coisa aqui, né? Aí ele colava uma outra folha aqui, Uhum. colava uma outra que ficava aqui, né? Uhum. E aí ele punha alguma coisa, um hipertexto, só que Uhum. material. Físico. É. Então era uma profusão, creio eu, né? De que seria uma profusão de papéis assim, um enigma, né? Para desvendar, né? Depois da morte dele, o irmão, juntamente com uma outra pessoa, né? Eles começam a mexer em tudo aquilo para organizar, né? Algumas, vamos dizer, né? Alguns paperoles estavam lá, razoáveis, dava para entender que esse daqui é o quarto, quinto, né? Mas alguns não, né? Tanto que tem versões da Fugitiva, se não me engano, tem três, né? Mais Uhum. curta, mais longa, né? Ah, não, é essa aqui, a Mauriac, né? Que é a Nathalie Mauriac, que é do ITEM, que é o Instituto de Estudos Prussianos, né? Lá na NS de Paris. Ela encontrou há pouco tempo, na década de 90, todo, né, uma coleção de rascunhos e tal. Ela falou, não, essa é a obra que ele queria que fosse publicada. Isso a gente nunca vai saber, né? É, eu vi num documentário a da Francisca, né? A Onde Francisca. ela diz que ele falou para ela, finalmente eu acabei, coloquei um fim e tarará, e que ele estava feliz de ter acabado, etc. E que estava lá tudo, ela que colava tudo, ajudava ele a colar essas Paperoles. folhas, isso é. Creio eu que por 2 dias ele falou e ficou satisfeito. Acabei, fiz. Depois, é, pela própria característica da vida, né?
que é sempre cíclica, eu acho que ele pensava em alguma outra coisa e falava, não, eu preciso acrescentar, sabe assim? Então, então por esse aspecto, né, pela ciclicidade da obra até, eu acho que ele, se ele ficasse vivo por mais 10 anos, por mais 10 anos ele ia mexer. Eu não tenho muita dúvida disso, não. A cada vez ele ia encontrando outras coisas, outros elementos e tal, porque é muito difícil você pensar na Recherche como uma obra fechada, sabe? É a verdadeira obra aberta mesmo, né, do Eco, né? É a verdadeira obra que se faz fazendo, né? Então, eu acho que ele ia sempre ter essa volúpia, né? De acrescentar mais, de contar mais, né? De tornar mais clara, né? a narrativa, né? Não sei, não sei, né? Mas talvez sim. Ela fala isso no livro dela também, né? A Françoise, né? Que há um fim e tal. Eu não sei se eu, né? Porque é muito obsessivo, né? Parece. Sabe? Parece, né? Obsessivo mesmo, essa coisa que não para de pensar naquilo, na obra, viveu para a obra, né? Para construir aquela obra. Tanto que ele fala, né? Não, a minha ambição não é construir uma obra, né? Um romance como uma catedral, mas como um vestido. Que mentiroso! Aquilo é coisa Falso de humilde. Falso humilde, total, porque aquilo é uma obra de arquiteto, né? Arquiteto e costureiro também, sem dúvida, porque a trivialidade que está lá, né? Que tem até tem a moda gastronômica, né? Tem a moda das roupas, tem todas as modas, né? Mas tem também todo esse outro lado, né, da inventividade da nova linguagem, né? Então é um falso modesto mesmo. Agora, hoje, você olhando assim, para alguém que vai começar, vai se interessar, supondo que alguém ouça a nossa conversa, ou assista e tal, e fala assim, tá bom, vou começar. Que recomendação você tem? E o quanto ele tem a dizer para nós hoje? Eu ouvi uma vez o professor não, o José Mindlin, dono daquela biblioteca Uma maravilhosa, biblioteca enorme. que agora está lá na USP, né? Falando assim, você começa a ler Proust, você lê 1, 2, 10 páginas, você fala, ai, não, né? Meu Deus, 10 páginas para falar do beijo da mãe. Aí, tenta mais 10, mais 20, vai ter uma hora que você vai entender, né? Qual que é, vamos dizer, o espírito daquilo, né? Então, eu acho que é isso. Começa pelo Swan. Eu nem comecei pelo Swan, eu comecei pelas raparigas, que era o que eu tinha disponível no momento que eu estava, né? Mas começa pelo Swan, né? O primeiro. É o primeiro. Primeiro, claro. Começa pelo Swan. Mas dá essa sensação mesmo. Por que eu estou perdendo meu tempo lendo isso aqui? Sim. Porque fica descrevendo umas bobagens. O que eu estou fazendo aqui? Sim, né? Esse que é o grande aspecto, né? Se a gente quiser fazer uma analogia, é a mesma coisa que um bom filme japonês, né? Ou então um filme do Henrique Romer, que é maravilhoso, que é O Raio Verde, e é sobre a obra de Júlio Verne, né? Que é O Raio Verde, que é tão diferente do filme, que ele faz uma leitura daquele livro e ele coloca, né, no filme dele uma pessoa extremamente desinteressante, né? Uma moça, acho que é Delfine, né?
sem graça de nada, chata, e procurando, se debatendo com ela mesma e com a vida, não acontece nada no filme, e no final ela vê o raio verde, né? Que no Júlio Verne é outra coisa, né? É um raio verde também, mas Romé transforma esse raio verde do nada em algo brilhante, né? É mais ou menos isso que eu sinto, como, por exemplo, vários filmes japoneses que são belíssimos, que você sente que há um ritmo próprio, né? Proust tem uma verborragia, é muito verborrágico, mas ele tem um ritmo, né? Que se aproxima muito desse apelo ao leitor, né? Presta atenção, por mais tolo que você ache, presta atenção, né? E quando você começa realmente a prestar atenção no que você está lendo, aí a coisa se transforma, né? Porque aí há um mergulho, né? Tanto na novidade apresentada como forma, como no conteúdo apresentado ali, que é baseado, vamos dizer, na verdade humana, né? Assim como qualquer russo faz, mas faz da alma. De outro jeito. Né? Proust faz de sentimentos, né? É diferente, né? É um outro olhar. E é esse outro olhar, né, que ele nos dá e que ele fala para a gente, olha, o que eu estou te dando é só um óculos, né? Porque quem vai ler é você. Porque cada leitor, quando lê, é leitor de si mesmo. Então, quando você descobre aquilo que você está lendo, você descobre a você mesmo. E isso, depois da caminhada que você faz, opa, é outra coisa, você já é outro, né? Toda a caminhada se transformou e, né, você foi junto com a transformação. É uma riqueza. Eu acho que não lê-lo é uma perda de tempo, né? Meio que foi o Calvino, né, que fez aquele livro sobre por que ler os clássicos, né? Aí ele fala, não ler é que não deve ser feito. Tem que ler, né? Tem que lê-los, porque o que eles trazem de matéria mais essencial ali, né, é simplesmente a vida, a nossa cosmogonia, né, que nós criamos, né, que as artes criam, né? Então tem que ler, se esforce, né? Dá uma chance para ele, né? E dá uma chance para você também, que vai ser muito prazer. Vamos encerrar, a gente está 1 hora conversando, por incrível que pareça. Nossa, eu já estava... Não, olha, ainda não falei de... Se você quiser falar alguma coisa a mais, fica à vontade. Não, estou brincando. É porque falar de Proust é muito bom. Claro, ouvi também. Obrigada. Do ponto de vista, então, dele, né, tentando, dentro da obra, desta obra, que é a grande obra e tal dele, não vou falar de única, mas dá para chamar de única, né? Sim. Quem ele acha que nós somos? Quem somos nós do ponto de vista dele? Difícil, né? Mas acho que somos todos falíveis e multifacetados. Todos. Não há herói, não há heroína. Há seres humanos, né, que são falíveis, né? Em várias, vamos dizer, em vários e vários registros, né? Não tem ilusão, né? Eu acho que é isso. Acho. Quem sou eu para falar por Proust? Não, mas tá bom, você é uma estudiosa excepcional dele, por isso mesmo que você está aqui. Olha, muito obrigado.